Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Pendu mitakunyaha mitarusukuranhe. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. Olá, Juventudes! Eu sou a Catalina e está começando mais um episódio da Voz da Juventude. Nosso podcast é idealizado a partir do projeto de extensão da UNILA Juventudes e Direitos e que agora integra o Programa de Extensão para a Sustentabilidade Territorial da Itaipu Parque Tec. Este podcast é um espaço de diálogo, de reflexões e de construção coletiva em torno das realidades das juventudes e das políticas públicas voltadas para este segmento. Então, se você gostou do projeto, acompanha-nos nas nossas redes sociais. Estamos como Juventudes e Direitos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Vocês sabiam que os povos indígenas, que representam cerca de 6% da população mundial e que são responsáveis pela preservação de grande parte da biodiversidade do planeta, recebem menos de 1% dos fundos internacionais para enfrentar a crise climática, mesmo sendo um dos grupos mais afetados por ela? Pois é, a crise climática ela tem rosto, ela tem gênero, ela tem raça e ela tem classe. No Brasil, queimadas, enchentes, sequias, alagamentos, poluição dos rios e conflito de terra são os efeitos mais visíveis da crise climática. E a gente hoje está aqui para falar sobre isso, com nosso convidado Aquisel Fernández. Aquisel é estudante ticuna de Serviço Social no UNILA e participante ativo no acampamento Terra Livre. E bom, antes de começar, como sempre, nossa conversa se enmarca nos direitos assegurados pelo Estatuto da Juventude. Nesta ocasião, no artigo 4, que garante o direito à participação social e política, e o artigo 34, que garantiza o direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E também se conecta com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como o número 11, que promove cidades e comunidades sustentáveis, e o número 13, que trata da ação mundial contra a crise climática. Então, agora sim, que dizes? Bora lá? Bom, Aquisel, muito obrigada por estar hoje aqui. Faz tempo que a gente estava querendo concretizar este podcast, então estamos super felizes de estar com você aqui. E queria te pedir para você se apresentar para quem está assistindo e talvez não te conheça, então para que te conheça um pouco mais. Olá, eu me chamo Axel, né? Sou do povo ticuna, faço curso de serviço social aqui na UNILA. E estou muito feliz, né, por esse lindo convite, né, que lógico que eu não gosto de rejeitar esse tipo de convite, gosto de compartilhar um pouco que eu participo de uns movimentos, né, que sempre participo pela terceira vez, que se chama ATL. Isso, o Aquisel, ele é um participante ativo no acampamento Terra Livre. Este é o seu terceiro ano que ele está participando. Então, eu queria também te pedir para você explicar um pouco o que é o acampamento Terra Livre, como vocês se organizam para ir até lá, né? Porque acontece em Brasília. Então, para quem está assistindo e talvez é a primeira vez que está escutando sobre isto, se você puder dar aí uma contextualizada. A TL, né, é um acampamento Terra Livre, é uma maior mobilização, né, do indígena, né, que acontece sempre em Brasília, em mês de abril, né, o mês dos nossos povos indígenas. A gente vamos lá por lutar por nossos direitos, né? Pelo nosso território, pela nossa demarcação da terra e etc. Sim. E aqui, qual que é para ti a importância da representação juvenil no acampamento Terra Livre? É muito importante, né, que a gente, como a gente somos jovens, né, a gente vê nossos anciões, né, nossos lideranças, nossos caciques, né, que nossos pais, né, vêm vamos lutar, né, pelo nosso direito, pelas nossas demarcações, pela nossa saúde, pela nossa educação melhor, né? Então, a TL é uma das maiores mobilizações para que nós possamos ter nossos direitos, né? Ter nossas terras, nossas tendas e essa questões aí.
Eu acho que esses espaços também são importantes para que a juventude indígena também possa se organizar e possa visibilizar as suas próprias vozes. Este ano, né, teve a marcha A Resposta Somos Nós. Se você participou aí também? Ah, esse ano, né, foi 21, 20 anos, né, de comemorativa também, né, que a gente chama de APIB, né, que é uma articulação dos povos indígenas, que é a PIB, né, que é muito importante, né, de a gente estar lá presente, né. Eu achei tão interessante, né, que o que eu levei, né, tipo, que eu trouxe de lá foi uma grande aprendizagem, né, pra gente que somos juventude, nós somos jovens, né, que possamos se mobilizar cada vez mais, lutar, né, e ter coragem, né, acompanhar junto com nossas lideranças, com as pessoas, né, que estão sempre lá, né, lutando por nossas causas, né, pelos nossas resistências, de uma maneira diferente, por exemplo, que é uma tenda principal que a gente chama FNI, né, que é um fórum, né, indígena, escolar indígena, né, que eu achei tão interessante nessa questão, que a gente junta vários estudantes indígenas, né, que a gente reúne mais de 800 a 1.000 estudantes indígenas de diferentes universidades, tanto universidade federal, tanto universidades estaduais, né, que possamos ocupar nosso espaço dentro da nossa universidade também, pela nossa moradia, pelo auxílio, né, que muitas das vezes, às vezes tem algumas pessoas que não têm condição, né, de chegar na universidade, né, que moram na aldeia, né. Então, a gente debateu muitas sobre essas questões aí na FNI, né, que é uma tenda da educação. Olha, que interessante. E congrega muito, né? Mais de 1.000 estudantes, é bastante. E de todo o Brasil, né? Considerando que é em Brasília, que é bem longe. Acho que tem aí um ativismo e uma preocupação muito grande da juventude indígena de estar presente. E também, né, falando destes desafios que, além da permanência na universidade, eu queria te perguntar como o extrativismo, o garimpo ilegal, os efeitos da crise climática têm afetado a tua aldeia ou talvez a tua região? Quais que são os principais efeitos que você percebe? O maior efeito, né, que acontece dentro das nossas comunidades, que eu faço parte do Rio Solimões, né, que é garimpo, né, garimpo ilegal, os fazendeiros invadindo nossos territórios. Então, é para isso que a gente estamos lá, para cuidar, né, nossos territórios, na nossa árvore, nas nossas plantas medicinais, né, para que possamos para ter alimentação, né, no rio. Então, muitas das vezes os garimpos, né, que chegam lá, eles contaminam, né, os nossos peixes. E então, através dos fazendeiros, já eles desmatam a terra, né, as árvores, a natureza, que cada vez mais o clima, né, ela vai se esquentando, né, então para evitar isso, esse clima para ficar bem quente, né, que a gente chega várias doenças também lá, na questão de garimpo, né, que às vezes nossos rios secam, né, por causa disso, né, que prejudica cada vez mais a gente dentro do nosso território, porque através disso que a gente mantém as nossas famílias, né, dentro das nossas aldeias ou das nossas comunidades. Então, para evitar esse garimpo, madeireiro, essas questões lá, né, para a gente temos que lutar pelos nossos direitos. A gente faz uma reunião juntamente com as lideranças, né, nossos lideranças, eles reúnem para que eles possam fazer uma denúncia juntamente com a Polícia Federal ou com a FUNAI, né, que é das pessoas que nos protege sempre, né, nosso território. Sua aldeia está numa área demarcada, sim? Sim, demarcada. Eu estava vendo que as áreas demarcadas são bem mais protegidas das que não estão, mas não é toda a aldeia que está dentro dessa demarcação.
E isso traz, né, muitas mais consequências para essas aldeias, essas comunidades que estão bem mais afastadas. Então, acredito que o acampamento Terra Livre também seja um espaço de articulação entre as comunidades que estão demarcadas e as que não estão. Sim? Isso. Então, é para isso que veio a TL, né? O acampamento Terra Livre, para que outros povos, outras comunidades, outras aldeias, né, que não são demarcadas, eles lutam pela sua demarcação, né? Que muitas das vezes, né, as pessoas, né, que a gente fala gente branca, né, eles querem invadir a sua terra, porque eu e nós, como os povos indígenas, né, a gente estamos aqui no Brasil antes da, antes do colonização, né? Que a gente já existia aqui no Brasil. Então, eles querem invadir nossos territórios, né? Então, é diferente que é o meu povo, mas hoje em dia, quando a gente vê, né, nas mídias, nos vídeos, né, de outros povos, né, eles sofrem bastante ataque, né, por causa das suas terras. Às vezes, as mães, as crianças são baleadas por causa das terras, né, tipo... Então, a gente só queria um pouco que a mídia não mostre, por causa disso, né, por causa dos nossas terras, que, por exemplo, os Guarani, né, eles sempre sofrem, muitas das vezes, né, os ataques, né, dentro dos seus territórios. Então, a gente está aqui por nossas lutas, né, para nossas causas, né, porque a gente quer que as nossas terras, né, para que possamos manter os nossos futuros filhos, né, e etc. Então, aqui, Ciel, com base, né, no que a gente falou, eu queria perguntar-te para ti, qual que é a relação entre a luta contra a crise climática, né, entendendo que ela é corporativa, que ela está se agudizando através das práticas do garimpo, da agricultura a uma escala muito grande, né, do extrativismo e a luta pelos seus direitos. É garantir, né? Garantir primeiramente nosso direito, né? A nossa cultura. É mesmo que, um exemplo, eu vou fazer um exemplo. É o mesmo que alguém invadindo a sua casa, né? Então, é proteger, né? Proteger o nosso território, nossos meio ambiente, que é mais importante, né? Para a nossa saúde, né? E para toda a população que mora dentro do nosso território. Então, aqui, Ciel, a partir dessa relação que você percebe entre a luta contra a crise climática e a luta pelos direitos indígenas, especialmente das juventudes, quais que você acha que são as principais articulações que a juventude indígena vem fazendo, né, para além do acampamento Terra Livre, talvez nos espaços das universidades, no cotidiano? Para nós, juventude indígena, né, dentro da nossa aldeia ou nossa comunidade, né, os nossos professores, né, eles nos ensinam dentro do ensino médio, né, o ensino fundamental, eles nos ensinam para que a gente possamos não jogar lixo, né, dentro das nossas comunidades, não jogar nos rios. Então, isso é muito importante que eles nos ensinam, né, que é para que nosso meio ambiente esteja limpo, para que nós possamos plantar, para que nós possamos colher depois, para que nós possamos pescar, para que nada possa seja poluído, né, dentro de nossas comunidades. E teus pais, por exemplo, as lideranças mais antigas também repassam esse tipo de informações? Eles sempre repassam, né, porque dentro da nossa comunidade temos um liderança, né, que a gente fala capitão. Então ele avisa no alto-falante lá, hoje podemos limpar nossa comunidade, né, para que ela possa estar limpa, para que os animais, né, elas se sintam bem também, que elas possam se alimentar bem. E nessa questão aí que importante é preservar nosso meio ambiente. E aqui, Ciel, você tem alguma mensagem para a juventude indígena e não indígena que quer ter um maior engajamento na luta contra a crise climática e na defesa dos direitos dos povos originários? Eu escrevi aqui, né? E para finalizar, né?
eu gostaria de deixar para toda a juventude, né, na defesa dos territórios, né, e na luta contra a mudança climática, aos jovens de hoje é cuidar dos nossos territórios, lutar contra as mudanças climáticas, porque a gente resistimos até hoje, né, e a gente sempre vamos resistir. E também ter coragem para que possa sair do jeito que os nossos lideranças eles querem. Para finalizar, eu queria te perguntar, você tem algum momento específico do ATL que ficou guardado no seu coração? Eu tenho guardado muito, né, que é estar lá, né, nessa mobilização, né, que é pela terceira vez que eu participo lá, né, dessa grande mobilização, né, que eu deixei dentro do meu coração que hoje em dia, né, que eu como juventude, né, ou eu posso repassar daqui uns anos para os meus filhos, né, que é um movimento para que possamos ter nosso direito, né, primeiramente, né, e as demarcações das nossas terras, né, e que possamos estar junto com nossas lideranças, né, sempre apoiando eles, né, primeiramente, né, e é isso, que a gente resistimos, né, e sempre vamos resistir no Brasil e no mundo. Então, Akisel, muito obrigada por estar hoje aqui conosco, por dar tu tempo de estar aqui, de compartilhar tuas experiências, tuas reflexões, que são muito importantes diante dos efeitos da crise climática, que ela já está acontecendo, né? A gente acompanha todo dia notícias ao redor do mundo, os efeitos da crise climática estão sendo visíveis e nós, enquanto juventude, seremos os impactados por esses efeitos, que eles têm raça, né? Ele tem gênero, ele tem classe, eles afetam grupos específicos, eles afetam e desmascaram as desigualdades que já estão presentes. Então, que o mensagem do Akisel, que o mensagem que o acampamento Terra Livre nos deixa todo ano, a gente leve em consideração e também sejamos protagonistas na luta contra a crise climática, né? Que ela, apesar de ser corporativa, que apesar que nós somos nós, né, os principais responsáveis por ela, temos sim a responsabilidade de articular-nos e lutar contra esses efeitos, porque seremos nós os principais impactados por ela. E espera só um segundo, porque a gente quer te convidar a que continues vendo este episódio, porque agora vamos a compartilhar contigo o registro fotográfico feito pelo Osiel Ticuna. Além de ser fotógrafo, ele é actor, dançarino, futuro administrador público e todo ano ele tem a responsabilidade de fazer registros do acampamento Terra Livre e hoje teve a gentileza de compartilhar esses registros conosco, em onde também aparece o Akisel. Então fica só um segundo mais para você acompanhar este registro. Então é isso, muito obrigada Akisel, muito obrigada galera, até o próximo episódio. Tchau! Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude. Pepe Rendu Mitakunha Hamitarusukwera Nye. A voz da juventude. A voz da juventude. The Voices of the Youth. A voz da La voz juventude. de la juventud.